Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso básico de C. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre variáveis. Mas primeiro, o que são variáveis? Variáveis nada mais são do que um espaço na memória que você reserva para guardar alguma coisa. Essas coisas podem ter alguns tipos. Por exemplo, você pode ter uma variável do tipo int, do tipo inteiro. São exemplos de inteiros, -2, -1, 0, 1, 2, e assim vai. Tanto infinitamente para a direita quanto infinitamente para a esquerda. São os números positivos e negativos, incluindo o zero, e que não tem vírgula. Por exemplo, aqui o -2 é um número inteiro, -1 é um número inteiro, 0 é um número inteiro. É diferente do tipo float, que são os números fracionários, os números reais, conjunto dos números reais. Então eu tenho aqui, o número -1,3, o número 2,45, o número 190,0003. Então float são aquelas variáveis que têm números fracionários. E o tipo char, de character em inglês, é cada letra. Eu tenho aqui o A como uma letra, um B como uma letra, o C como uma letra. Uma outra regra que eu preciso saber na hora de criar variáveis é que eu só posso criar variáveis que comecem com uma letra. Vamos ver aqui na prática. Vou iniciar incluindo a biblioteca stdio.h. Vou abrir um bloco main e vou colocar aqui a variável. Eu preciso declarar no meu código qual é a variável. Vamos começar com uma variável inteira. Imagine que você quer pedir que o usuário coloque a idade dele. Então você vai declarar um inteiro. Idades são inteiras. Não existe idade 2,3, por exemplo. Ou é 2, ou é 3, ou é 4, e assim vai, sucessivamente. Então, eu vou botar um inteiro, idade. Nota que eu preciso declarar o tipo da variável. Eu estou dizendo para o computador que é uma variável inteira, é um número inteiro, e que o nome dessa variável é idade. Esse nome precisa começar com uma letra. Eu não poderia colocar, por exemplo, 001 idade, porque estaria começando com um número. Todas as variáveis, não importa o tipo, começam sempre com uma letra. Então, já declarei aqui uma variável do tipo inteiro com o nome de idade. E agora eu posso pedir para o usuário, com uma mensagem na tela, digitar a idade dele. Digite sua idade. Ok? Com esse comando, printf, eu estou colocando uma mensagem na tela para o usuário. E como é que eu faço para capturar a idade que ele vai colocar? É um comando chamado scanf. O scanf tem quase a mesma sintaxe do printf, só que aqui eu preciso identificar, entre as aspas, qual é o tipo de variável que eu vou receber. Para isso eu coloco o sinal de porcentagem e o i de inteiro. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que eu vou receber uma variável do tipo i, do tipo inteiro, int. E tenho que dizer onde é para o computador guardar esse valor que vai ser digitado. Então, aqui depois das aspas, eu coloco vírgula, ainda dentro do parêntese, e escrevo o nome da variável que eu quero que ele guarde, que no caso é essa aqui que se chama idade. Mas antes eu preciso colocar o e comercial, idade. Entendido? Então, no comando printf, eu coloco na tela a mensagem para o usuário, digite sua idade. Depois o computador vai rodar o comando scanf, onde ele vai receber um inteiro e vai guardar na variável idade. Uma vez guardada na variável idade, eu posso usar novamente, agora com o comando printf. Printf, a idade digitada foi, e aqui eu preciso
utilizar essa variável idade. Ela é do tipo inteiro, então eu vou botar %i, para que o computador escreva. Lembra? O computador escreve tudo o que está entre as aspas. Então ele vai botar na tela: a idade digitada foi, em vez de botar %i, ele vai buscar o que está escrito na variável idade. Mas para isso eu preciso dizer. Então eu vou botar vírgula idade. Ponto e vírgula no final. Lembrando que no comando printf, eu não preciso colocar o e comercial na frente da variável, do nome da variável. Mas no comando scanf, eu preciso colocar o e comercial. Então o que o computador vai fazer aqui? Vai reservar um espaço na memória para guardar um inteiro e deu um rótulo de idade para esse espaço. Aqui o computador vai escrever na tela: digite sua idade, e vai ficar esperando que o usuário coloque um valor inteiro para guardar na variável idade. Depois ele vai escrever na tela: a idade digitada foi %i, porque ele quer o inteiro que está dentro da variável idade. Vamos testar então, apertando o F11 para rodar o nosso programa. Nosso programa vai rodar aqui. Digite sua idade. Eu vou colocar minha idade, 34 anos, e vou dar Enter. E aí o computador escreve: a idade digitada foi 34. Note aqui, lado a lado, o que foi que o computador fez. Criou a variável. Isso não aparece aqui no nosso programa, porque é uma coisa feita internamente. Mas aí depois o computador escreve: digite sua idade no programa. Está aqui, ó, digite sua idade. E fica aguardando a gente escrever um número inteiro através do comando scanf. Quando a gente digita e dá Enter, ele guarda na variável idade o que nós digitamos. E em seguida vai escrever na tela: a idade digitada foi, e vai buscar o que estava na variável idade que eu coloquei aqui no %i. E apontei que ele vai buscar esse %i, esse inteiro, da variável idade. E assim acaba o nosso programa. Nosso vídeo fica por aqui. Até o próximo.